Então, muito boa tarde para quem está aqui ao vivo, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo gravado. Com grande prazer que eu começo essa jornada de aulas abertas, começando na palestra 1, esperando conseguir seguir até a 258, mas uma coisa de cada vez. Então, hoje estamos aqui. Quem quiser vir ao vivo, essas aulas serão sempre sábado às 16 horas. E hoje nós vamos falar da palestra 1, os requisitos do caminho, o mar da vida. Para quem não conhece o Pestork ainda, o Pestork é um caminho de desenvolvimento espiritual que ajuda o ser humano a revelar sua essência. Então, algumas pessoas pensam o Pestork como um processo terapêutico. De fato, a gente melhora muito o nosso convívio emocional em várias áreas da vida, mas acima de tudo, o Pestork é um caminho de desenvolvimento espiritual que nos ajuda a revelar nossa essência. É baseado no conteúdo de 258 palestras canalizadas por Eva Perracos entre 1957 até 1979, transmitindo os conhecimentos da entidade denominada O Guia. E é realizado usando 5 ferramentas. Pelo menos na visão que eu vejo, né, de tudo que eu estudei, eu sinto que essas 5 ferramentas são as ferramentas fundamentais para esse caminho. Então, a prece, a meditação, a revisão diária, que é um exercício que a gente aprende a fazer, o estudo das palestras, que acontece em encontros individuais ou em grupo. E por que esse estudo é importante? Porque é um estudo compartilhado. O guia fala em vários momentos em que fazer esse caminho sozinho é quase impossível e a gente precisa da interação. E a quinta ferramenta é vivenciar os ensinamentos dessas palestras na vida prática. Então é uma ideia de você não pegar esses ensinamentos só como estudo. É fundamental nesse caminho trazê-los para a vida prática. Ok? Aqui alguma dúvida para quem está aqui ao vivo? Não, Ok. não. E na nossa dinâmica de hoje, a gente vai ter momentos de prece e meditação. É interessante esse caminho incluir a prece e a meditação, porque traz a espiritualidade como uma parte fundamental desse caminho. A gente vai ver alguns trechos de palestra e um exercício reflexivo. A aula será gravada, então eu vou pedir para quem está aqui ao vivo que só compartilhe experiências dessa aula. Então, sentiu alguma coisa com o trecho, alguma sensação, algum insight, alguma reflexão, mas não trazer nessa aula gravada suas histórias pessoais, nem suas, muito menos a de outras pessoas, porque ficará gravado, ok? Então, para nós começarmos, eu vou usar um texto que eu criei a partir dessa palestra número 1, que fica disponível no YouTube e no nosso blog, nesses links que estão aí. O texto chama Navegar é a Vida. E no vídeo do YouTube ele faz eu faço uma chegada, né? Uma prece, uma incorporação desse texto que está ligado à essência dessa palestra. Então eu vou deixar esse vídeo rolando e sugiro que quem esteja aqui, quem está vendo, acompanhe essa narração. Olá, seja muito bem-vindo. Tá ouvindo, Luísa? Faz só um sinalzinho aí se. Sim, beleza. Eu desliguei meu Olá, microfone para. seja muito bem-vindo a essa série chamada O Mar da Vida, com textos que eu criei a partir das palestras do Pathwork, que eu espero que toquem sua alma. A minha sugestão é que você escute esse texto em um lugar tranquilo, como também uma meditação, como um momento onde você pode interiorizar um pouco, porque a ideia é que você receba o conteúdo desse texto, assim como as palestras do Pastor que inspiram cada um dos textos. Eu sou Heitor Fagundes, eu sou helper de Pastor, e esse texto é baseado na palestra 1, O Mar da Vida. Então eu vou convidar você primeiro a fechar um pouco seus olhos e fazer uma prece, que é uma das ferramentas que o Pastor traz, de alinhamento. Para você se alinhar com o seu eu superior, com o Deus que há em você.
Vá pedindo também ajuda espiritual para que o que você vai ouvir possa penetrar profundamente em você, fazendo o bem. Navegar é a vida. A vida muda o tempo todo. Às vezes está tudo calmo, o céu azul, o vento gentil e dentro de nós uma sensação boa de que estamos no rumo certo. Em outros momentos tudo vira. O tempo fecha, as águas se agitam e parece que perdemos o controle. É comum achar que os dias tranquilos são os normais e que os difíceis são erros ou castigos. Mas e se não for assim? E se o mar, com suas variações, for exatamente o que precisamos para aprender a navegar? Cada um de nós é um barquinho nesse oceano da existência. Em algumas áreas da vida já aprendemos a conduzir com firmeza. Sabemos como agir, sentimos segurança, reconhecemos os ventos e usamos bem as velas. Mesmo quando vêm as ondas grandes, conseguimos manter alguma calma. Em outras áreas, porém, ainda nos assustamos fácil. Soltamos o leme, nos deixamos levar pela correnteza, esperando que algo ou alguém venha nos resgatar. Mas talvez o grande segredo seja entender que o mar não quer nos derrubar, ele quer nos acordar. A vida traz desafios, sim. Às vezes são situações externas, outras vezes confusões internas, inseguranças, impulsos, medos antigos. Coisas que não sabemos muito bem de onde vêm, mas elas vêm. E vêm para que a gente pare, olhe e diga: o que está pedindo minha atenção aqui? Esses momentos não são falhas no sistema, são como os testes silenciosos. E a questão nunca é: por que isso está acontecendo comigo? Mas sim: como estou respondendo a isso agora? Em meio a tudo isso, é fácil se enganar. Às vezes achamos que estamos sendo justos, quando na verdade estamos com medo. Às vezes achamos que estamos certos, mas estamos apenas tentando evitar a dor de olhar mais fundo. O mar mexe com tudo dentro da gente, mas também revela. E é aí que o trabalho começa. Quando decidimos pegar o leme de volta, mesmo com as mãos tremendo, algo muda. Começamos a sentir que não estamos mais tão à mercê, que podemos sim escolher como navegar. Não para controlar o mar, mas para encontrar um ritmo mais verdadeiro dentro de nós. Aos poucos vamos percebendo que algumas das nossas dores vêm de nós mesmos, de nós tentando evitar, fingir, agradar ou controlar. E que soltar esses hábitos, um por um, é como desatar antigos nós. E quanto mais nós a gente desfaz, mais o mar se acalma por dentro. Não é sobre virar um mestre de navegação da noite para o dia. É sobre estar disposto a aprender, sobre parar de lutar contra a maré interna e começar a escutar. Às vezes, tudo o que precisamos é de um momento de silêncio, uma oração simples ou o gesto sincero de dizer: me mostra o caminho. E a vida continua sendo mar. Mas dentro de você nasce um centro, um espaço firme, silencioso e lúcido. E é desse lugar que a gente aprende, aos poucos, a navegar. Baseado na palestra 001 do Patrick, O Mar da Vida. Eu convido quem está aqui ainda a ficar mais 2 minutinhos em silêncio, só para integrar e ver o que é importante disso que foi lido para você.
Se quiser, pode ir mexendo a ponta dos dedos, abrindo os olhos. Se alguém que está aqui ao vivo quiser comentar, se algo tocou desse texto em relação à palestra, em relação a essa inspiração inicial. Oi, tô. Quer, é, eu quer tô compartilhar algo, Luísa? não sei sobre comentar sobre essa palestra. Eu acho que foi por ela que fui atraída, né? Eu sempre que gostei de escutá-la muitas vezes, muitas vezes. Eu, uma vez falei, eu vou escutar essa palestra todo dia de manhã, antes de Hum, sair de casa. Claro que eu não consegui, aham. mas o corre me, me pega, e aí o dia a dia, né? Mas eu vim atrás desse jeito poético, talvez, e, que eu vejo essa semana que foi difícil, porque eu sofri um golpe financeiro a partir do celular, Hum. o tempo pode Deixa, fechar, né? O tempo pode fechar, mas a gente está deixa eu só firme fazer no uma coisa. leme. Hum. Sim, vamos em frente. Sim, Desculpa aí eu estou cortar você, firme no leme. mas é isso aí. Essa é a ideia Não, e eu da não vou gente. entrar É, na dor, não. Não se tá preocupe, bom, não vou. tá Eu bom. tô inteira aqui para Tá bom. navegar. Isso aí. Então vamos começar a palestra com as Hum, primeiras palavras do guia, que eu espero que traga acolhimento aí para essa história dolorosa que você conta, que não é só você que acaba vivenciando isso, infelizmente, mas vamos em frente. O que que o guia uhum, começa dizendo? Saudações, meus queridos, trago a vocês as bênçãos de Deus. Do ponto de vista mais amplo do espírito, a vida humana se vê como uma cena, onde a forma e a substância da vida terrena é vista como o mar, o oceano, sobre o qual cada vida é um barco. E é bem poético mesmo isso que você traz, né, Luísa? Que o guia uhum. começa essa jornada dele trazendo essa imagem, uma imagem poética para nos ajudar a ir para a vida sabendo que a gente está navegando em um mar, ou seja, que ele vai trazer essa questão que já veio no texto, desconhecido do que vai acontecer amanhã, daqui a 10 minutos, mas também um mar que às vezes tem calmaria, tem uma impermanência, né? Então ele traz isso e traz as bênçãos, então reforça esse lugar do Pétor como um caminho de crescimento espiritual, acima de tudo. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Aí ele segue dizendo o seguinte: algumas pessoas são como um capitão habilidoso, experiente e treinado, e como tal, não tem medo do perigo. Pilotam seu barquinho através dos elementos e, durante a calmaria e os bons ventos, reúnem força para a próxima fase, para a próxima etapa, né? Outros já ficam nervosos e perdem o controle interno quando uma tempestade começa a se formar. Outros ainda se assustam tanto que, no seu medo extremo, nem manobram o barco, deixando-o à deriva nas tempestades da vida, e assim não conseguem nada. Então eu acho aqui muito relevante como ele traz, de novo de uma forma poética, essas três formas de lidar. E todos nós temos áreas da vida que a gente já é um capitão habilidoso, áreas da vida onde a gente perde o controle interno, fica muito nervoso só de ver a tempestade ali, isso aqui vai dar problema.
E outros se assustam tanto que nem manobra o barco, deixa a deriva, ah, deixa fluir aí, onde eu parar, tá bom. E é muito difícil, às vezes, se perceber fazendo isso conosco mesmo. Então, quando ele mostra dessa forma, ele convida essa reflexão. Onde que eu estou sendo na minha vida um capitão habilidoso? Onde eu estou tão nervoso só de ver a tempestade se formando? E onde que eu larguei mão, é, né, para deixar fluir, porque eu não dou conta, porque eu estou tão assustado que eu largo mão. Então, se você quiser, quem está vendo gravado, ou você, Luísa, pode ver áreas da sua vida onde você está de um jeito, de outro, ou até de outra forma ainda. Mas trazendo essa imagem da, de estar num barco nesse imenso mar que é a vida. Tudo bem? Alguma dúvida? Comentários? Não, Bem. E aí ele traz o seguinte: quase não existe um grupo de pessoas, seja uma família ou qualquer outra comunidade, onde ao menos uma das almas humanas não tenha um desenvolvimento tão lento que ela se torne um peão das forças da escuridão. Isso não significa necessariamente que a pessoa seja má. Não. Basta ela não aceitar certas leis espirituais como válidas, não aplicá-las a si mesma ou, apesar de ter algumas qualidades muito boas, não cultivar a auto-honestidade. Só isso basta para torná-lo um peão das forças da escuridão. O mundo das sombras vai buscar sua matéria nessas correntes, na falta de autodisciplina e de autoconsciência, e em todas as formações que se manifestam quando o ser humano não segue as leis divinas. Então aqui ele acorda a gente para a necessidade da autodisciplina, da autohonestidade, como um pilar do Petra. E o que que ele coloca? Que nas relações familiares ou em toda a comunidade, sempre vai ter aquela pessoa mais difícil. E a gente gosta de dizer que é fulano que é mais difícil, é fulana que é mais difícil. Mas aí, com o andar do Petro, que a gente vai descobrir que esse fulano e fulana que você chama de mais difícil, no fundo, ele cutuca o seu lado mais sombrio, ele desperta o nosso lugar de eu inferior ou de máscara, onde a gente não quer lidar com algo em nós. E aproveita, joga naquela pessoa, naquele ser, uma culpa, uma imagem de que não dá para lidar com aquela pessoa é mal, ela é disfuncional, dá um monte de adjetivos para esse outro para não entrar em contato com o desconforto que essa pessoa gera em nós. Então, esse lugar é que o Pestre vai ajudar muito a gente a fazer, que é o lugar da auto-honestidade, aonde a gente vai olhar para o outro e descobrir em nós o que que aquele outro que parece tão ligado às forças da escuridão está nos convidando a olhar dentro de nós. Faz sentido? Alguma dúvida, Luísa? esse peão das forças da escuridão. É isso que eu Não, não entendeu, né? não entendo muito, né? Não Eu sei. vou dar duas leituras para esse peão das forças da escuridão. Como é um caminho espiritual, o guia fala em palestras futuras sobre especialistas negativos, né? Entidades espirituais que se aproveitam das nossas energias sombrias. Muita gente leva essa frase para esse tipo, né? Principalmente quem é ligado ao espiritismo, pensando em obsessores ou alguma coisa assim, entidades espirituais externas que se aproveitam das nossas forças sombrias. Mas eu gosto de trazer isso para as forças da escuridão dentro de nós. O nosso medo, nosso orgulho, nossa obstinação, nossa insegurança, que são essas forças da escuridão que atrapalham a nossa paz interna. Então eu vejo no Petro uma diferenciação muito clara de trazer essa consciência das forças da escuridão para a consciência dessas forças dentro de nós. O que o guia do Petro vai falar mais para frente, em outra palestra, é que se você trabalha as suas forças da escuridão dentro de você,
você não precisa temer forças da escuridão fora. Por quê? Porque não vai ter conexão. Qualquer entidade especialista negativo externo, por exemplo, que queira te causar medo ou aproveitar seu medo, só vai se conectar a você se você se mantiver num estado de medo. Então, a reflexão que eu gosto de trazer aqui é quais são as forças da escuridão que existem dentro de mim, para eu não me tornar um peão dessas forças. Ficou mais claro? Ah, então assim, a gente se colocar como um peão, não é que exista uma pessoa, né, específica, né? Todos nós temos essa Ex- parte, né? Não é exatamente. aquela ovelha negra, aquela que é a É. culpada de tudo, né? Que tem algumas situações familiares que faz com que aquela pessoa seja a tal ovelha negra, né? Uhum. E o que eu quero, que eu estou entendendo ou compreendendo aqui, não. Todos nós somos peões à mercê, entre aspas, dessas forças, né? Exatamente. Todos nós temos a nossa sombra, né? As nossas forças da escuridão. Vai ficar mais claro quando a gente caminhar um pouquinho com a aula. Aham. Eu tenho um exercício que trabalha exatamente isso. Aí eu vou seguir um pouquinho com a palestra. O ser humano fica confuso. Ele que na realidade quer tanto estar com a verdade e não sabe mais como agir direito. Muitas vezes, suas próprias correntes doentias, que ele não conhece, contribuem não só para obscurecer ainda mais a situação, como também para impedir que ele perceba isso com clareza, ficando, portanto, sem saber como lidar com a questão. A fim de apartar as nuvens escuras e ver a verdade, é importante para todos instruir-se na percepção espiritual e, de acordo com o nível de cada um, encarregar-se do seu próprio desenvolvimento até o máximo de sua capacidade. Se não, essa mesma pessoa também se torna, de um jeito diferente, de novo sem saber, um peão das forças da escuridão. Os ventos mandam seu barco de um lado para o outro e ela já não consegue dirigi-lo, ou dirigi-lo tão bem quanto seria possível. Então aqui ele traz de novo um chamado para que a gente se trabalhe até o máximo da nossa capacidade. O guia relaciona inclusive a ansiedade, quando a gente está muito ansioso, inquieto. Uma das razões possíveis é porque a gente tem potencial para mais, tem potencial para mais alegria, mais prazer, mais clareza, mais manifestação do nosso eu superior, e a gente se limita, a gente não vai o caminho todo. Então, tanto aqui, quando ele fala de que cada um deve se desenvolver no máximo da sua capacidade, quando a gente fica confuso ou a gente se perde com as nossas forças da escuridão que existem em nós, a gente pode até talvez viver uma vida boa, conseguir algumas coisas, mas internamente a gente não fica em paz, porque a gente não está navegando tão bem quanto seria possível. Então, de repente, seria possível viver uma vida com mais clareza, com mais alegria, com mais prazer, com mais calma. Mas a gente está tão perdido e envolto nessas forças da escuridão que existem em nós que a gente não encontra paz. E aí, um caminho espiritual pode ser um caminho de desenvolvimento que te leva de volta para o seu centro, te coloca na direção de desenvolver tudo que você pode desenvolver e manifestar nessa vida. Alguma dúvida, algum comentário, Luísa? Não, tudo bem. Tudo bem. Eu gosto muito dessa parte do Petro que nos convida ao máximo do nosso potencial. Isso é um chamado para que a gente não se acomode e sempre se lembre de que a gente pode dar um passo a mais, tem muita vida pela frente ainda. Seguindo mais um pouco. As leis espirituais podem e devem tornar-se uma realidade viva em três níveis. E quanto maior o desenvolvimento da pessoa, mais a fundo poderá ir nesses níveis. São eles: um, fazer; 2, pensar; 3, sentir. A tarefa mais difícil é no nível emocional,
trata-se do nível mais elevado, porque, em primeiro lugar, muitos sentimentos são inconscientes e é preciso trabalhar, ter força de vontade e paciência para torná-los conscientes. Além disso, porque não se pode controlar os próprios sentimentos de forma imediata e direta, como os pensamentos e ações, isso requer um trabalho intenso no nível espiritual, autoanálise e uma completa absorção das leis espirituais antes que as emoções possam sequer começar a mudar. Então aqui tem muita coisa, é um lugar onde o Pessor, que às vezes é confundido com uma terapia, porque a gente fala muito do nível emocional. O nível do sentir é um nível que usualmente está muito oculto na, na nossa vida. A gente, quando criança, acabou ocultando muitas emoções, não, né, não foi estimulado a revelar, a manifestar emoções. Então, como a gente fica muito escondida, as nossas emoções normalmente estão muito escondidas, é ali também onde as nossas emoções mais difíceis, é, nossa, além do que eu já falei, de medo, orgulho, obstinação, às vezes ganância, vergonha, impaciência, tudo isso a gente não dá nome, a gente mascara e acaba tocando a vida do jeito que é. Então, boa parte do trabalho do Pessoa vai levar a gente a entrar em contato com as emoções. E aí ele lembra. Por que que é difícil? Porque eu posso controlar o meu pensamento, a minha ação de forma direta. Eu não vou pensar, tipo, agora eu estou dando aula, não vou pensar em nada além disso. Agora, ou as minhas ações, eu não vou levantar daqui para outro lugar porque eu estou dando aula. Agora, as emoções, não dá para ter esse controle. Então, pode ser que durante a aula aqui, uma pessoa ou outra, sem querer, comece a sentir alegria, comece a sentir raiva, comece a sentir medo, comece a sentir prazer. Então, esse nível que não dá para controlar de forma direta é um grande desafio e é um desafio que o Pessoa se propõe a ajudar dentro desse processo de alinhamento com as leis espirituais. Muito bem. Alguma dúvida? Algo que tocou a mais? Assim, nossa, isso é um olhar interessante. É, esse, a questão do nível emocional, né? Que é mais importante, porque os sentimentos, como a gente sabe, são inconscientes, né? E o trabalho todo é aumentar a consciência, né? Exatamente. Então, é aqui que eu peço que às vezes se parece um pouco com terapia, mas esse é só um pedaço. Realmente exige a gente aprender a lidar com as emoções. E aí eu vou trazer um pouquinho mais de conteúdo que vai ajudar. Por que que é difícil lidar com as emoções? E aí eu emprestei um pouquinho um trecho uma parte da palestra 14, que fala de três eu. O nosso eu maior, a nossa luz, o nosso amor, nossa alegria, nosso poder pessoal, nossa sabedoria, que ele se manifesta, que fora é o mundo, né, em azul. Então, o nosso eu maior, ele se manifesta nas pessoas que a gente ama, nos momentos de alegria, no fato nas coisas que a gente faz bem, que já construiu bem para nós. Mas nós temos também um eu menor, onde está o nosso medo, nosso orgulho, nossa teimosia, obstinação, também chamada, né, a teimosia e obstinação, e vários outros sentimentos que a gente quer esconder. Então, e a gente esconde como? A gente esconde usando uma máscara, que é também chamada no Pessoa de eu idealizado. Essa máscara vem para ocultar o medo, o eu menor, e oculta também o eu maior. Vou dar exemplos. Eu não posso ser orgulhoso na frente de todo mundo. Se eu for orgulhoso, não vão gostar de mim. Então, deixa eu ter um comportamento adequado, né? Um comportamento de que eu sou humilde, porque isso é aceitável. Da mesma forma, às vezes assim, não, eu estou muito alegre hoje, eu estou feliz mesmo, mas eu não posso mostrar a minha alegria, é falta de educação, vai incomodar alguém. Então eu mascaro também uma característica de eu superior. Tudo bem? Tudo bem, Como é que a tudo gente bem. identifica tanto comportamentos quanto pensamentos da máscara ou do eu idealizado?
Os pensamentos são assim: eu tenho, eu tenho que mostrar para o outro que eu tenho razão, eu tenho que conseguir tal coisa, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que alcançar tal objetivo. Então, esse tenho que já mostra que tem aí um eu idealizado. Ou ainda, eu não deveria me sentir assim. Então, você está com raiva de alguém, mas eu não devia ter raiva. Ou eu já deveria ser melhor em tal coisa. Tudo isso tem um componente de idealização que mascara o nosso eu superior e o nosso eu inferior. E ele tem comportamentos. Então, quando a gente, para esconder o nosso eu inferior, a gente às vezes se torna agressivo, às vezes a gente se torna submisso, ou às vezes a gente se retira. Então, cada um pode pensar um pouquinho assim, quando a coisa pega, quando algo mexe com você, o que que você faz? Você se torna agressivo e ataca a pessoa? Você se submete, fala o que ela fala que vai fazer o que ela quer, mas depois às vezes até tenta dar um jeito de manipular a situação? Ou se retira, talvez racionalize, talvez é, fuja da situação mesmo. Então, cada um pode pensar um pouquinho aí sobre isso. Luiz, alguma coisa que você queira trazer? Não, tranquilo, estou aqui pensando nas minhas, né, situações e como eu identifico aqui as minhas Maravilha. reações. Isso. Essa ideia, também para quem está vendo gravado, pode dar uma pausa, coloca no papel. E aí, qual que é o trabalho que a gente faz no Patrick? Estamos aí com o nosso eu maior, eu menor e máscara, e aí a gente começa a dissolver um tantinho da máscara. Então abre um espacinho para a gente encontrar o nosso eu inferior. Aí a gente lida com ele. À medida que a gente lida, ele diminui um pouquinho. Quando ele diminui, tanto aparece um pouco mais de eu superior, quanto a máscara diminuiu. Aí você fala: opa, gostei desse negócio. Não é rápido, porque assim, cada pedacinho de máscara que cai dói. Por que que dói? Porque a gente criou essa máscara ao longo da vida. Então, muitas vezes pode até acontecer isso. Opa, não, volta aqui, põe a máscara de novo, que eu não estou dando conta de liberar essa máscara ainda. Tudo bem. Então, mas a gente vai lá, volta. Aí depois a gente pega outro pedacinho de máscara e dissolve. Aí, quando dissolveu, o eu menor aparece. Quando ele aparece, ele acaba rapidamente se dissolvendo também. Porque você fala: poxa, não preciso mais disso aqui, já veio à tona. E por fim, às vezes a gente dissolve também um pedaço de máscara que está impedindo a gente de manifestar o nosso eu superior, né? O nosso amor, a nossa alegria. Podem ter aí tenques que estão impedindo as pessoas, né, você, de manifestar o seu melhor também. Então, no trabalho do Petro, você vê que a máscara vai dissolvendo de pouquinho em pouquinho, e com isso a gente tanto manifesta mais o nosso eu maior, quanto a gente é, dissolve o eu menor. Tudo bem, Luísa? Te veio alguma coisa com esse diagrama? Te ajudou? É. Não, só estou tentando identificar, né? Porque os comportamentos da máscara me deixam um pouco assim, ainda, ainda tentando identificar. Tá, Porque houve necessidade dessa máscara, né? Entre Hum, aspas. sim. Houve necessidade, né? Então, é como você diz, né? Parece que arrancou um pedaço, porque arrancou mesmo, né? Uhum, sim. E todo mundo tem máscara. A partir dessa, a partir desses conhecimentos, todos nós temos, né? Todos nós. Por quê? Porque todos Então, nós fomos crianças. O que que o guia fala? A máscara é fundamental para a criança. Porque a criança às vezes se expõe de uma forma infantil, porque ela é criança, não é bem aceita pelo mundo, ou seja, porque é imaturo o que a criança está fazendo, ou porque também o ambiente não estaria ali aberto para acolhê-la na sua essência, e ela não é autossuficiente, ela depende desses adultos. Então ela vai acabar criando essa máscara como uma forma de viver a vida
até que ela seja adulta e, e responsável por si mesma. Aí ela começa a poder tirar a máscara. O que o guia fala, que o problema é manter a máscara depois que você já é autossuficiente. Porque você já é adulto, você já pode trabalhar, você pode correr atrás do que você precisa, você pode fazer um trabalho de autoconhecimento porque você quer. Então, é, esse lugar que o guia fala que até os 22, 25 anos, a pessoa está absorvendo conhecimento externo. A partir dessa idade, ela já pode começar a trabalhar o conhecimento interno. E é aí que esse trabalho pode começar. Agora, quem está começando aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aproveite, porque não é porque não fez lá nos 25 que não pode começar. Pode começar e aproveita os próximos 30, né, 10, 20, 30, 40, quantos anos tiver pela frente, fazendo esse trabalho. Tudo bem? Tudo bem, podemos. Tá. Estou Então analisando. eu vou sugerir, para ficar até mais palpável, o seguinte exercício. Eu vou convidar você a pegar uma qualidade sua do seu eu superior. Uma coisa que você fala assim, ah, esse aqui é uma qualidade de eu superior que eu tenho. Qual seria, Luísa? Seria confiar nas pessoas. Tá, você sente que você confia nos outros. Você. Aham. Tá. Eu É, tenho essa dificuldade. Eu acho que eu tenho essa dificuldade, entendeu? Lidar com algumas questões de confiança. então, aí seria Isso me algo. divide um pouco, na verdade. Ainda não tá tão. É uma Não tá, divisão. não tá soando tanto eu superior ainda. Vou dar alguns Ah, exemplos. Você sente que você tem uma certa capacidade de amar? sim. Sim, ó, percebe? É diferente. Aí tem mais clareza, percebe? Então você tem uma capacidade de amar. Hum, Podemos usar essa característica como um sim. lugar. Você reconhece ela em você. Está bem firme, aí, legal. Ao Hum, mesmo tempo, você reconhece um tenho que tenso que você vê atualmente na sua vida. Você fala, nossa, eu estou sempre pensando, eu tenho que tal coisa, e é tenso. tem, com certeza. Qual é? Tem um que você pode dizer? Eu tenho que. Não tenho que tenso, que na sua vida, eu tenho que tal coisa, eu tenho que tal coisa. Eu acho que hoje eu identifico que eu tenho que produzir, sabe? Eu tenho Pronto, que eu estar, tenho que que produzir. estar, tenho que estar sempre fazendo algo. Pronto, maravilha. Então vamos usar agora esse eu superior e esse tenho que nesse breve exercício, tá bom? Eu vou te convidar, quem está vendo gravado também pode fazer a mesma coisa aí gravado. Eu vou te convidar a fechar um pouquinho os olhos e lembrar da sua capacidade de amar, dessa sua característica de eu superior. Vai lembrando das pessoas que você acha fácil de amar, das situações onde o amor em você pulsa, reconhecendo que isso existe em você. E aí, a partir desse estado, eu vou te convidar a olhar para esse tenho que tenso, a uma certa distância, como se você colocasse ele à sua frente e se visse, tenho que, eu tenho que produzir, ou o tenho que você escolheu para quem está vendo gravar. E aí eu vou ficar 2 minutos em silêncio e o convite é que você só observe esse tenho que, sem precisar mudá-lo, mas que a partir desse lugar do seu eu superior, que você reconhece, você observa o tenho que tenso que existe em você.
E aí, lentamente, eu convido você a reconhecer como foi esse exercício, o que que aconteceu quando você se dispôs a olhar. E aí eu vou parar, eu vou dar uma pausa na gravação para que a gente possa compartilhar aqui e não vai ficar gravado o que for compartilhado, tá? Depois eu volto à gravação. Muito bem. Então, já tivemos um momento de partilha aqui e o que é importante ver, não sei a experiência que cada um teve, mas que uma hora que a gente reconhece a máscara, né, esses tem o quê, às vezes esse tem o quê vem como uma enxurrada de atividades. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Um monte de atividades para não olhar para um medo profundo, para uma dor profunda. E aí no Petro, como eu falei, a gente vai pegando essas situações, esses tem o quês, e ajudando cada um a dissolver um pouquinho essa máscara e trabalhar um pouquinho o medo, o orgulho, a obstinação, o que quer mais que apareça por debaixo dessa máscara. Então, o que eu gostaria de perguntar para quem está aqui é o que que você está levando dessa aula? Te vem alguma coisa, Luísa? Então, eu quero olhar mais para minha máscara da sabedoria, né? Ou Ah, da inteligência, né? tá, que eu Que ela sei foi tudo, tenho que saber tudo. alimentada, né? Ao longo Tá, da vida, ela foi e é alimentada, né? ótimo, é um ótimo olhar. É, até porque eu cheguei até aqui por esse Sim. motivo também, né? Sim. Não, e por muitas qualidades de eu superior. A máscara não se cria sozinha. A máscara Ah, usa energias de eu inferior e de eu superior para se alimentar. Então, com certeza, a máscara aproveitou também qualidade de eu superior e algumas coisas você fez no eu superior também. Então a gente não faz tudo na máscara, mas olhar para o componente que ainda é de máscara é muito importante, porque aí a gente vai continuando esse trabalho. então, e aí até onde a gente chegaria? Terminaria de ler a palestra, Heitor, para Sim, a gente vai fechar a palestra para agora. ah, sim. Ah, tá. Então, mas o trabalho é constante, a gente sempre tem um nível a mais de máscara para ver. E é gostoso, depois de um tempo fica gostoso. No começo dói. No começo, cada pedacinho de máscara, fala, ai, eu estava preso na máscara, ai, que droga. Aí depois de um tempo fala, ufa, caiu mais um pedaço. Ainda dói, mas caiu mais um pedaço. Depois de um tempo você fala, ai, que bom, pronto, me livrei de mais um pedaço. Mas demora. E aí tem outro pedaço, sempre tem. É, é. Muito bom. Então, já na sua intuição que você chamou para a gente voltar para a palestra, eu gostaria de trazer as últimas palavras do guia nessa palestra, para a gente fazer um fechamento. E aí eu vou convidar você a fechar um pouco seus olhos, Ah, também se conectar com essa energia toda que a gente movimentou aqui, respirar fundo. E aí escutar o que o guia usa para finalizar essa palestra, que ele diz o seguinte: pensem nisso, todos vocês. Qualquer um que se aproxime de Deus da forma que eu expus, poderá receber mais luz e ajuda para desembaraçar os nós e ter força para dirigir bem o seu barco, mesmo numa tempestade, e assim atravessá-la, fortalecido e iluminado, como é a vontade de Deus. E com isso eu agradeço a quem veio aqui ao vivo. Agradeço quem quiser colocar algum comentário, que apenas assistiu essa aula gravada. Espero que de alguma forma o que foi transmitido aqui ajude no seu caminho de autoconhecimento. Finalizamos assim a aula de hoje.